O nosso próximo painel tem como tema soluções inovadoras que impactam a saúde corporativa e será mediado pela Paula Campoy, da ASAP, novamente, trabalhando bastante. Como convidados temos o Aldo Médico, da Omni Saúde, a Bruna Lobianco, da Produtivamente, Gabriela Agapito, da Fibo. Pode ficar à vontade. Letícia Pitt, da Mindela Health. Muito obrigada, gente. Bom painel para vocês. Oi, tudo bem? Vocês estão com overdose de Paula, hein? Som. Muito bom. Vamos lá. Esse painel ele tem um sabor especial, porque eu fui convidada agora para mediar vocês. Então, eu vou aprender junto com todo mundo. Então, eu vou ter o privilégio de trazer aqui algumas perguntas que me fazem, né, curiosidades. Então, vamos lá. Estava estudando aqui as empresas de vocês, mas eu não queria falar de empresa. Eu queria que vocês se apresentassem trazendo qual é a dor que cada solução endereça, né? Então, é uma forma diferente de vocês apresentarem, não comercialmente falando, mas olhando na jornada do cuidado, qual é a dor que cada empresa endereça e por que funciona. Pode ser? Então, vamos lá. Aldo. Pessoal, boa tarde. Prazer em falar com vocês. Eu sou sócio na Omni Saúde. E a dor que a Omni se propõe, né, a atacar é justamente uma camada onde o sistema de saúde suplementar hoje ataca muito pouco, eu diria, né? A gente tem todo um ecossistema para prover consultas, exames, terapias, internação, né, seja no plano de saúde, seja nos demais serviços adjacentes, porém a medicação de baixa complexidade ela ainda tem uma desassistência, digamos assim, né? Então, quando a gente fala ali da jornada de cuidado, a Omni ela entra exatamente na camada após a prescrição médica, onde a gente tem o diagnóstico, a gente identifica o grau de risco da doença, mas muitas vezes aquele acompanhamento médico pós, ou seja, todo o tratamento medicamentoso, ele acaba sendo negligenciado pelos mais diversos motivos, questões financeiras, questões até de crenças. Então, na prática, a gente entra nessa camada. E com duas propostas de valor muito importantes. A gente é um benefício B2B, então contratado por RHs, operadoras de saúde, temos parceiros, telemedicinas, e essa proposta de valor é dividida em duas partes. Uma para o colaborador, né, ou beneficiário final, onde ele tem um app para acessar um saldo para a compra desses medicamentos prescritos. A gente é aceito em qualquer farmácia do Brasil, então traz essa praticidade, por isso que ele funciona, né? A gente tira essa burocracia do acesso medicamentoso, qualquer farmácia aproveitando o melhor desconto e uma jornada guiada e intuitiva. E para o gestor de saúde, seja o RH, seja o gestor da operadora, enfim, a gente disponibiliza cada compra se transforma num dado estruturado para ele fazer todo esse acompanhamento, essa estratificação de risco e coordenação de cuidado da população. Então, na prática, ambos os lados tendo esse valor agregado, o colaborador mais saudável, se cuidando, e aqui desse lado, visibilidade para que o gestor tome decisões mais estratégicas. Então, a gente está falando de acesso, né? É acesso, não adianta você investir na consulta, no diagnóstico, se o paciente não consegue executar o tratamento chegando aí no medicamento que foi prescrito. Exatamente, é isso, Paula. Né? É isso. Muito bom. Quando a gente vai produtivamente, Bruna, me fala da tua empresa. Aliás, me fala da dor que a tua solução endereça produtivamente.
Perfeito, Paula. Boa tarde a todos. Assim como nos painéis anteriores, né, falamos bastante aqui de prevenção, eu trago o NR1. Né? Eu acho que a principal dor é fazer com que ela não seja apenas uma conformidade legal. É fazer com que não seja apenas cumprir com aquele papel e ter ali um plano de ação que talvez não vai ser nem cumprido. Então, eu e Raquel, minha sócia, e aí pegando um pouco do que o Aldo falou, né, de proposta de valor, a gente tem muito a questão tanto da análise estratégica, aí a gente volta para o tema dados, quanto para um acompanhamento contínuo, para uma saúde mais humanizada. E aí é quando, né, quando eu falo da Raquel, é isso, porque a gente é bem essa junção. Eu tenho formação em psicologia, nunca cliniquei, 20 e tantos anos atrás, lá na PUC, e trabalhei sempre com gestão de negócios. Então, eu tenho o olhar do ROI, eu tenho o olhar da produtividade. Então, o nome da empresa é Produtivamente, porque a gente realmente acredita que pessoas, sociedade mais saudáveis são mais produtivas. Então, é o que a gente quer fazer. É um trabalho contínuo de saúde e não apenas de conformidade. Essa é a dor que a gente quer muito solucionar com dados, com estratégia, com ROI, mas principalmente considerando, né, o funcionário na produtividade dele e não apenas só no número, só no retorno, que muitas empresas a gente sabe que estão interessadas. Tem assistência? Tem, a gente inclusive, desculpa, a gente até, o Aldo comentou aqui, a gente tem a telemedicina também, então a gente tem uma white label de telemedicina, de benefícios, a gente trabalha muito com escola de líderes, mais uma vez, né, foi tão falado aqui de líder, a gente tem um foco muito grande, né, a gente entende que um líder, né, que está ali saudável, ele vai fazer com que a equipe dele também seja mais saudável. Então, os painéis anteriores corroboram muito com essa questão, que não é apenas a conformidade. Então, a dor é que a empresa ela sabe que ela tem um problema de saúde mental, mas não sabe como transformar isso em diagnóstico, em governança, em gestão. Esse é o core. Exato. A maioria ainda está fazendo o básico e achando que só um treinamentozinho, um cursozinho é suficiente. E não é. Né? Tem todo esse acompanhamento contínuo que a gente vem falando, que começa assim com o CEO, com o líder e tudo isso que vai cascateando até que a gente possa oferecer o mínimo necessário dentro daquele ambiente de trabalho. Né? Muito bom. Gabi? Oi. A FIBO é um marketplace de planos de saúde e benefícios. O que ela vem fazer? Ela tenta dar acesso e democratização à saúde. Esse Amor à Omni é um dos nossos produtos dentro da FIBO, né? Somos parceiros. Então, qual a ideia? O que a FIBO vem trazer? Hoje, a aquisição, a compra de planos de saúde e benefícios, de uma forma geral, primeiro, ela é uma caixa meio, né? Uma caixa preta ali. Onde que eu vou procurar? Se eu sou um MEI, se eu sou uma pequena empresa, onde eu compro? Onde que eu vejo se eu peguei o melhor produto? Onde que eu sei se aquilo ali dá para mim ou não? Eu tenho que ter um corretor que vai me dar essa informação, vai me dar informação que eu não sei qual é, porque eu também não consigo acessar onde é que ele está olhando. Então, a FIBO, assim como todos os marketplaces, ela vem para dar transparência para um mercado que ainda não é tão transparente. A FIBO não desintermedia, ela não tira o corretor da jogada, ela não tira todo o ecossistema, não. Assim como qualquer marketplace, o que a FIBO faz? Ela tenta facilitar a compra e acaba sendo um gestor unificado de todos os benefícios. Porque no momento em que, quando eu compro lá na Amazon, e eu compro tudo que eu preciso comprar, e eu preciso da nota fiscal, eu sei que ela está lá, eu sei quando ele vai me entregar, eu sei o que vai acontecer. A ideia da FIBO é exatamente essa. A FIBO ela não é só tecnologia, ela é uma administradora de benefícios, ela é uma corretora, ela é tudo isso por trás para viabilizar esse negócio que é muito complexo, principalmente de planos de saúde, e a gente cada vez mais quer desburocratizar, então comprar com mais facilidade, inclusive na trajetória de compras. A gente tem algumas parcerias, posso anunciar aqui, com o Serasa, por exemplo, que a gente vai conseguir agora com o Serasa ID, com o Face, você consegue dar todos os documentos, não precisa mais transacionar nenhum documento na compra de um plano de saúde. É isso que a FIBO vem resolver, a burocracia, o acesso e a transparência. Eu acho que junto com isso é a fragmentação, né? Talvez a fragmentação no setor de saúde, de fato, ela é a principal dor hoje do setor, né? Eu não acredito que falta recurso. Eu acredito que falta gestão, né? Se gasta errado, né?
E talvez a Não sabe nem fragmentação... o que tem, né? É É. isso, né? Onde está? E aí, em relação a dados que você falou, a FIBO acaba sendo uma das únicas estruturas legais e regulatórias que pode, de fato, transacionar esse dado. Então, isso é um caminho depois, que aí a gente pode também viver a vida falando. A gente fala sobre isso. Muito bom. E a Letícia? Olá, eu sou a Letícia, eu sou médica psiquiatra, sou fundadora da Mindalia Health e a gente tem uma solução que se chama Limb. É uma plataforma para ajudar pessoas que têm problemas com dependências tecnológicas e o nosso foco atual e o mais emergente, mais quente, são as apostas online. E também a gente atua no campo do uso problemático de conteúdo adulto, de pornografia, e a gente pensa depois, talvez, atacar outros problemas que existem dentro dos problemas tecnológicos, assim, comportamentais. E não vindo de uma maneira, assim, moralista, ou necessariamente, né, falar um tal comportamento X ou Y errado, mas é que muitas pessoas se engajam em alguns tipos de comportamento e adquirem problemas por conta disso. E, principalmente, falando das apostas online, acaba que uma pessoa com esse problema é um trabalhador de alguma empresa de vocês, e aí vocês vão sentir isso no dia a dia do trabalho de vocês. Um pouquinho sobre o problema, antes de eu entrar um pouco na minha solução. Então, desde 2018, a gente teve ali formalizado a legalização das apostas online e a gente teve alguns marcos regulatórios, né? Então, por exemplo, de 2018 até 2023 não tínhamos regulamentação em relação às apostas, em 2023 nós tivemos, o que, de certa forma, foi bom por um lado, mas acabou aumentando muito a quantidade de pessoas que começaram a apostar, porque desde então foi a partir de então que a gente viu ali uma enxurrada de propagandas, de influenciadores, né, porque a coisa começou a ficar um pouco mais regulamentada. E aí, então, 2025, a gente teve mais um marco em que todas as plataformas legalizadas agora são .bet, estão dentro do governo, mas ainda existem milhares de sites de apostas não regulamentados, então muitas das soluções que o governo tem trazendo as pessoas que já estão com problemas de apostas não conseguem se beneficiar delas, porque acabam apostando em sites que são ilegais, por exemplo, muitas casas chinesas que estão no mercado. Enfim, 2025, todos os sites foram regulamentados e, no final do ano passado, foi lançado o Ministério da Fazenda a autoexclusão das apostas, que ajuda muitas pessoas a conseguir bloquear o CPF para não apostar. Também, nesse ano, foi lançado, dentro do Meu SUS Digital, uma parceria do Ministério da Saúde com o Sírio-Libanês para ter algum tipo de teleatendimento remoto para pessoas que estão com problemas de apostas online. E aí a gente tem todo o sistema ali de atenção psicossocial, na atenção, enfim, com a RAPS, né, a rede de atenção psicossocial que a gente tem no sistema público. Porém, aonde que a nossa solução entra dentro desse grande contexto de pessoas que estão tendo os problemas relacionados a apostas? A gente sabe que muitas pessoas, mesmo com o CPF já bloqueado, das soluções que estão sendo criadas, que a gente não é um concorrente do governo, a gente quer realmente ajudar na assistência das pessoas que têm esse problema. Quem já está com um problema desenvolvido, acabam conseguindo apostar de outras maneiras, e a gente vem ali com uma forma de proporcionar uma melhora desse bloqueio. Então, a gente é uma plataforma em que a gente oferece um bloqueio de conteúdo e a pessoa pode escolher ou apostas ou pornografia, ou ambas, né, se for o caso da pessoa ter o problema com os dois, porque tem uma fatia de uma população que tem um problema com os dois, é um perfil de população bem específico, que tem mais problemas com regulação emocional, às vezes fator de risco como o TDAH. E aí a gente também vem com a outra parte, que não só um bloqueador melhor ou diferente dos que tem no mercado, dos nossos concorrentes, mas também a gente oferece ali uma gama de recursos terapêuticos que não substitui médico ou terapia, mas ele ajuda muito no cuidado, principalmente de uma população que não chega na assistência médica. Então, algo que eu vejo assim, atuando desde o CAPS até a atenção particular, assim, os pacientes só vão chegar na assistência especializada quando já estão com um problema muito grave. Às vezes, com ideação suicida, ou enfim, ou prejuízos financeiros estratosféricos, assim, né? Perder tudo, enfim. Então, essa nossa solução, ela é uma solução que a gente ainda não lançou no mercado, por isso talvez ainda não conheçam muito. A gente está finalizando o nosso MVP e a nossa ideia é inicialmente validar para o B2C, mas a gente sabe que como a população, o problema das apostas vem crescendo e vem atingindo o trabalhador e vem trazendo problemas para a empresa, a gente sabe também que é uma solução que tem potencial de ajudar, como, por exemplo, até uma possível parceria aí, como um benefício corporativo ou um benefício para planos de saúde. Então, essa é a Limb. Muito bom. Eu vou fazer o caminho inverso agora, e aí eu vou fazer pergunta direcionada. Por muito tempo, algumas plataformas, pensando em marketplace, eles não consideravam o perfil do usuário, né? A personalização hoje faz parte do engajamento.
É o que se chama, né, a Netflixação do comportamento aí. Como é que hoje você trabalha essa questão da personalização de quem navega na plataforma, entregando para ele o que faz sentido? A Fibo ela começa no B2B também, né? E a gente agora vai lançar no Conar o B2C, o B2B2C, o B2C. Então a gente vai para o varejo, e aí um varejo do plano de saúde, né? O varejo do coletivo por adesão num outro modelo diferente do que tem no mercado. Então, hoje, as operadoras já usam. Então, vários marketplaces vocês vão comprar aí, vocês não vão saber, mas é a Fibo por trás também, né? Então, como que a gente faz isso e já faz? A gente já tem um parceiro, a gente vem olhando já esse comportamento para que cada vez mais, e aí falando um pouco vou abrir aqui o projeto com o Serasa, que a gente está fazendo. Qual que é a ideia? Quando você aceita que eu posso pegar os seus dados para que você compre mais fácil aquela informação, que é o que a gente faz todos os dias, né? E você aceita essa informação, eu começo a ter acessos do seu dado de comportamento, que, na nossa opinião, hoje, ele é mais até resolutivo, ou talvez eu consiga ter inferências maiores até do que o resultado do seu exame médico. Porque hoje eu consigo entender que, se você é uma pessoa que compra cigarro todos os dias, provavelmente você é um fumante. Se você tem mais de 50 anos, é ideal que você faça uma tomografia pulmonar, que é a única coisa que previne ou minimiza o tratamento de um câncer de pulmão. Diferente de eu fazer o campanha Outubro Azul, o Novembro Rosa, eu errei todas as cores, né? Mas o fato é que, assim, não adianta eu abrir para uma população, é muito mais assertivo se eu entender o seu comportamento. A minha modesta opinião, de quem está há 15 anos na área de dados, eu sou de dados e saúde, é isso que eu sei falar só. Talvez eu saiba falar uma coisa em outra também, né, Tatá? Mas, na maioria, é só isso. O que eu vejo? Sabe quem vai conseguir, de forma muito prática? Eu não acredito. A interoperabilidade de dados de saúde vai ser muito difícil de ser solucionada, gente. A Redditor não vai dar para o Sírio, não vai. Gente, é muito difícil, as caixas pretas e tal. Quem vai conseguir ter, de fato, uma interoperabilidade? Um terceiro de boa-fé, que é a Fibo, talvez, consigamos fazer isso. Ou aquela empresinha que tem o seu relógio, que tem no seu relógio, que tem no seu, aquela empresinha chamada Apple, aquela outra chamada Google, aquelas outras que estão agora com todos os seus dados nas LLMs, ela tem o seu comportamento. Então, o que a gente está tentando fazer nesse caminho? A gente já agora, com esse projeto, ela é a segunda fase. A primeira fase é realmente eu tirar a burocracia, eu comprar mais fácil, sem eu diminuir fraude, que é uma outra questão que a gente tem no plano de saúde muito grande. Então, às vezes, eu tenho um produto que eu só posso comprar naquela região, se eu for morador. Aí eu arrumo um comprovante para comprar naquela região. Aí eu consigo. E aí, a fraude é uma coisa muito louca, né? Tem muita coisa para fazer fraude. Então, a gente já transaciona, a gente já tem uma autorização de quando você me dá essa autorização, e a gente é muito sério quanto a LGPD e tudo isso. E aí eu consigo já entender o seu comportamento. Então, a Paula, ela tem um comportamento muito bacana. Ela, de fato, ela faz academia, porque ela comprou lá o El Hub, o Total Pass lá. Então, eu já sei que ela está na academia. Aí eu tenho o dado de que ela está indo na academia, porque não adianta a empresa dela ter dado o El Hub. Ela tem que ir na academia. Ela comprou tênis, ela está comprando suplemento. Ela tem lá a Omni, que ela está comprando os remédios. Por quê? Porque ela tem uma pré-diabetes, mas ela tem um negocinho ali que ela está tomando um remédio que é... E aí eu vou entendendo o comportamento da Paula. A Paula é a pessoa certa para eu oferecer na renovação um produto mais barato, melhor, que vai ser bom. Isso, a longo do prazo, gente, para os planos de saúde, é o que vai sustentar o mercado. Não adianta, gente... Eu sei que é muito complicado. Quando ele perguntou quem aqui não tem problema com plano de saúde, eu levantei a mão, porque hoje a gente também tem uma coisa na Fibo, que é você dar a opção da pessoa ter um melhor plano de saúde para ela, adequado para ela. Porque não adianta, às vezes, eu dar lá Fortaleza, a nossa sede, o Bradesco Saúde, sendo que eu não tenho onde ser atendido no Bradesco Saúde, em Fortaleza. A App Vida é melhor para mim. Então, onde que eu vou adequar, como que eu vou adequar? Através da localidade, do comportamento, do que faz sentido para mim, para minha vida, para minha família. Então, hoje a gente já consegue, num nível ainda pequeno, nesse sentido de onde você mora, do que você compra, da sua renda, mas a gente vai evoluir cada vez mais para realmente não só te indicar o melhor produto, como buscar uma melhor oferta para você.
vai ser no dia que isso de fato É onde a gente quer chegar, né? virar, né, essa experiência, virar inteligência, começa a ressignificar os resultados em saúde, que é uma das coisas que a gente busca, né, Bruna? E aí, falando de saúde mental, isso já é uma prioridade nas empresas, né? Haja visto a própria normativa, que se tornou aí um fator regulatório importante. Agora, entre ser uma prioridade e, de fato, ser gerenciada, existe uma diferença bastante grande, né? E não é só identificar a dor, mas é assistir aqueles que não sinalizam a dor. Como é que a tecnologia ajuda nesse silêncio? Perfeito, Paula. Acho que sempre tem o lado humano, que nunca vai substituir. Estava na Renovation agora, e o tema simbiose tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Nunca pode ser mais rápido, pode ser mais ágil, pode coletar mais dados, mas nunca vai apagar a importância de um ser humano que está na sala vendo o que está acontecendo. Né? Eu, na grande maioria, trabalho com planejamento estratégico, com plano de ação, e quando eu estou numa dinâmica e eu faço uma pergunta sobre propósito, visão, princípios e valores, você consegue observar quem não falou porque se sentiu um pouco acuado, o que a tecnologia nunca vai conseguir fazer de uma certa forma. Então, a R1 ela tem esse papel extremamente importante. Há 23 anos atrás, eu me formei em psicologia. Eu nunca cliniquei, de fato. Eu sempre fui mais para esse lado do RH, para o lado mais de negócios. E hoje eu sinto que tem a possibilidade, né, mais uma vez, como foi falado nos outros painéis, da gente trazer o RH como um fator muito importante, né? Como foi dito aqui, ser VP mesmo. Porque se a gente não estiver olhando para a saúde, de 2023 para 2024, a gente teve um aumento de 68% de afastamento das pessoas por saúde mental. O INSS está colapsando. O INSS ele já não consegue mais atender. Justo por isso que a NR1 virou uma obrigatoriedade para as empresas, porque a INSS não tem mais como atender. Então, também não adianta as empresas fazerem só o básico. Fazer ali um diagnóstico, uma meia dúzia de perguntas, né? Porque nem esse diagnóstico, hoje ele ainda está 100% definido e firmado. O COPSOC é aceito, você não pode editar, e aí já tem, né, uma série que não são 100%. Então, eu e Raquel, a gente vem misturando um pouco, né? Claro, os que pode, né? Os que a gente pode editar, que nem todos a gente pode fazer nenhuma alteração. São 13 pilares. Então, a gente está falando de assédio, a gente está falando de autonomia, a gente está falando de benefício. Ninguém olha, de fato, esses 13 pilares. Nem os próprios relatórios, hoje em dia, nenhum olha os 13 pilares. Então, ainda é muito novo, né? Lá, dia 26 de maio de 2025, que, como também já foi dito aqui, já é obrigatório faz tempo, mas virou obrigatoriedade. Agora, em 2026, passou a ser multado, mas toda hora isso muda também. Né? Tem gente que vai, tem gente que não vai, pode, não pode, então está tudo muito em aberto, assim como o regime tributário. Né? Se você perguntar para qualquer contador, olha, a resposta que eu vou te dar hoje pode ser que eu não vou te dar amanhã. Então, ainda tem muito caminho para a gente andar aí com o RH, com a saúde mental, psicossocial, com o cuidado que precisa ter nas empresas, mas a gente percebe que vai ser um caminho longo. São 23 anos aí que eu percebo uma mudança do RH, é lenta, e eu realmente acredito que a NR1 ela pode ser utilizada da melhor maneira possível. Mas tem toda uma cultura, né? Isso tudo que a gente vem falando, dessa gestão, do líder, de não levantar bandeirinha para quem vira madrugada, para quem. Né? Isso não é produtividade. Isso é falta de. Né? Aí depois está todo mundo burnoutado, aí perde mais tempo ainda se recuperando. Então, esse equilíbrio ainda vai demorar a acontecer, mas a gente está aqui com tantas pessoas interessadas para falar do tema, já é um caminho grande que a gente tem pela frente. Né? Eu acho que cada vez mais os fóruns que trazem essa sensibilização, né, de novo, começa a dar visibilidade para essa temática dentro de uma agenda onde saúde não faz parte, né? Lá faz parte número, mas a vida do colaborador ainda ela é tratada em micro reuniões e muitas ainda não têm nem política de saúde, né? Exato. Quantas empresas nem política de saúde existe para formalizar o maior ativo
das Perfeito. organizações, que são as pessoas, né? E, Paula, deixa eu até fazer uma observação. Mais uma vez, né, no evento da semana passada, estava conversando com um grupo de pessoas, né, networking, e uma pessoa de uma empresa gigante, uma multinacional, a maior que nós temos, ela simplesmente me relatou um caso onde uma pessoa do RH, uma empresa enorme, você não conhece todo mundo, tinha uma ficção por uma outra pessoa e os colegas de trabalho sabiam. Era uma senhora já, ela acreditava que ela tinha um caso com uma pessoa ali dentro da empresa. E aí, isso, em algum momento, quando ele voltou de férias, ela ligou para o ramal dele, falou: oi, tudo bem? Estou te ligando para desejar um bom retorno das suas férias e tal. E aí, você não sabe quem está falando? Não, não sei e tal. Aí aconteceu tudo. Ele ficou conversando com algumas pessoas e a chefe dela sabia que ela já estava com um problema psiquiátrico seríssimo, mas não quis falar para não expor. Como assim você não fala para não expor, né? Então, você tem que ter um tratamento para aquela pessoa, você tem que conversar com aquela pessoa, você está vendo que a pessoa está com um problema, e aí você não expõe ela e deixa ela passar por uma situação dessa muito pior. Então, é o que você perguntou, né, Paulo? O olhar. Como é que você sabe que uma pessoa do seu departamento, você é chefe dessa pessoa, você vê que ela está com um problema psiquiátrico, desculpa, e você não toma nenhuma atitude em relação a isso? Exato. Eu vou deixar esse Muito ponto grave. para a Letícia comentar, porque o risco de não fazer, ele é muito mais grave do que o que se considera exposição, né? Eu até gostaria de. Nossa, isso aí foi muito grave. Meu... É. Nossa, isso daí sim, é um. Nossa, um Mas isso sintoma passa. psicótico, um delírio, assim, né? Uma emergência psiquiátrica. E eu acho que isso passa por preparar o olhar, né, para o outro. Mas eu queria que você segurasse, só para não perder a lógica aqui da pergunta para o Aldo, sendo que quando eu entendo hoje as grandes barreiras de uma jornada do cuidado, e aí eu vou colocar na jornada mais ampla possível, a maior ruptura é entre o diagnóstico e, de fato, o tratamento no acesso ao medicamento. Principalmente hoje, quando a gente olha para as organizações, que quando você olha ali o Pareto de consumo da saúde, muitos são de alta complexidade, né? Como é que a Omni trabalha essa questão? De novo, a dor, para mim, o acesso é a maior oportunidade que a gente tem de trabalhar o cuidado, seja o acesso ao medicamento, seja o acesso a um bom especialista, seja o acesso a um bom tratamento. Então, o acesso, de forma geral, num país onde o Brasil ele é continental, a infraestrutura do Sudeste é totalmente diferente do Nordeste, do Sul, aonde a diversidade de perfil de infraestrutura é muito específica. Legal, Paula. Eu acho que tem algumas camadas em relação à sua pergunta, mas começando pelo acesso, né? O nosso primeiro ponto de acesso para trazer essa praticidade é ser digital. Então, somos a primeira operadora 100% digital. Portanto, abrangência. Exato. E aí, a proporcionar a compra em qualquer farmácia do Brasil, não precisando de uma carteirinha física, que você tem que ir lá no balconista, validar em sistema, que muitas vezes cai, enfim, essa parte burocrática a gente eliminou justamente para que empoderasse o usuário escolher a sua jornada. Inclusive, pode comprar online, presencial. Então, esse é o primeiro ponto, a praticidade. Pode ser na farmácia do seu João, aqui na esquina de bairro, ou numa grande rede, Raia, Conde e por aí vai. Então, esse primeiro ponto. O segundo, sem dúvida, a conscientização. Então, logo quando a gente faz a implantação, seja no RH ou no nosso parceiro, a gente faz um trabalho muito forte relacionado ao quão importante é esse tratamento medicamentoso, né? Porque é o que você comentou, Paulo. Muitas vezes para no diagnóstico e aí, infelizmente, todo o cuidado que poderia ser proporcionado e aquele, às vezes, diagnóstico até precoce da doença, ele cai por terra e, consequentemente, gastos com pronto-socorro, internações e por aí vai. Então, e até conectando, né, com o trabalho que vocês fazem, saúde mental é o principal consumo de medicamentos na companhia. Estamos chegando em 300 mil beneficiários e a gente observa
aproximadamente 30% em saúde mental. E aí, seguindo também outros tratamentos como diabetes, hipertensão, dislipidemia, que muitas vezes, né, de novo, a gente negligencia, não, é em estágio inicial, não, depois eu trato, pode ficar por um segundo momento, mas que na prática são fundamentais para que, de novo, a pessoa tenha mais qualidade, e aí ela não tem um absenteísmo, não tem até presenteísmo, poxa, tá lá, mas não tá performando, né? E então o cuidado humano desse lado, e do lado de cá, o gestor também tem os benefícios de um maior controle em saúde, consequentemente, reajustes menores e uma gestão melhor coordenada, inclusive de ações direcionadas para que, de novo, ele proporcione o melhor benefício para o colaborador. Então, é um pouco desse trabalho que a gente faz de acesso prático e uma jornada muito bem guiada, e também na contrapartida o RH e o gestor de saúde muito bem orientado para que ambas camadas estejam bem suportadas. Coordenação essa que eu entendo que faz parte aqui da proposta de valor da FIBO, né? Acho que, aproveitando um pouquinho do que a Bruna falou da vivência dela, né, de acolhimento no RH, de demandas de saúde mental, eu até ia aproveitar e falar um pouco mais disso, tanto na questão das apostas quanto outros transtornos mentais, até porque, como eu falei, meu produto nem está para ser não tá, nem tá para vender meu produto ainda no momento, né? A demanda de saúde mental ela é muito alta, como já foi colocado ali por ela. No caso das apostas, que é o problema que eu tento ajudar, a gente tem um recorte populacional muito grande que tem problema com isso. A gente tem dados recentes, que foram os dados do Lenad, que foram publicados no ano passado. O Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, na última versão, incluiu os dados de apostadores. A gente tem ali um recorte, assim, de que nem eu tinha falado inicialmente, 30 milhões de pessoas que apostam, com uma porcentagem muito significativa delas de moderado a alto risco. No primeiro semestre do ano passado, o governo federal lançou os dados de 18% de pessoas que realizavam apostas nas plataformas .bet, então a gente tem um recorte muito grande de população que estão tendo esse comportamento e que tem o risco. Mas eles não vão aparecer para vocês falando isso. Às vezes, quando eles estão assistindo futebol, quando estão na Copa, até fala assim, apostei em tal, apostei em tal. Quando está no momento bom, quando está ganhando, até fala. Mas quando está com problema, quando está perdendo, quando já está tendo prejuízo, quando está tendo pensamento suicida, quando está escondendo da mulher, está escondendo dos filhos, eles não falam para ninguém. Na pesquisa de mercado que a gente fez, nesse processo de validação da nossa solução, do problema, muitas das pessoas com quem a gente conversou já estavam tendo problemas há 3 anos, que é desde 2023, quando teve ali a regulamentação das apostas, e a primeira vez que eles tinham falado sobre o problema foi comigo, quando estava fazendo pesquisa de mercado. Então, 3 anos sofrendo, às vezes passando por altos e baixos em relação à saúde mental, e nunca comentou com ninguém. Então, a ideia é que e aí uma mensagem para vocês que são líderes, gestores de RH, que o RH seja um ambiente de acolhimento. E aí, as duas principais palavras que a maioria das pessoas contou para mim na nossa pesquisa foi a vergonha e o medo do julgamento. Então, acho que isso eram 2 frases assim que foram presentes em 90% das pessoas com quem eu conversei. Era, estou jogando desde 2023, a maioria delas, e o maior problema é a vergonha e o medo de julgamento. Então, que o ambiente do RH não seja um ambiente acusatório. Nossa, você tem ali ludopatia, você está com problema de apostas, você tem vergonha, enfim, não seja ali um ambiente de moralismo ou de repressão, mas sim um ambiente que talvez seja o primeiro ponto de apoio que ele vai poder ter. Então, assim, entender que é um problema, é um comportamento que pode gerar dependência, tem vários mecanismos para que isso aconteça, mas que ele possa ser um lugar onde talvez que possa ser, às vezes, o primeiro lugar que ele vai falar sobre o problema sem sentir medo, sem sentir vergonha, sem necessariamente ficar sentindo que vai ser um lugar onde ele vai ter grandes prejuízos em relação a perder o trabalho, etc. E, às vezes, ser conduzido, de fato, para o cuidado que ele precisa, né? Não só na questão das apostas, mas, enfim, num caso que foi super grave ali, de delírio de amor, né? Ódio marido. Então, sintoma psicótico, coisas que são muito graves, assim, né? Expor, né? Isso, É. se as pessoas, né, com o jogo já sentem vergonha, nesse caso, eu acho que ela nem tinha consciência do que ela estava passando, não tem, e a né? chefe dela, tendo a consciência, não tomou nenhuma atitude, né? Porque o jogo, muitas vezes, a pessoa esconde. Sim. Mas esse caso não tinha como esconder, era nítido ali que ela tinha um problema, e as pessoas não estavam tomando a devida atitude, né? Perguntas? Ninguém quer perguntar.
Sigilo versus transparência. Como lidar com isso? Para quem... Eu vou puxar um pouquinho aqui. Isso. Como a gente lida com isso? Essa estratificação de dados que eu comentei com vocês, a gente traz de forma anonimizada. Ou seja, todos os dados de forma estruturada, por patologia, jornada de cuidado, trazendo inclusive aderência ao tratamento, porém estatístico. Com um médico, o médico que faz a coordenação de cuidado com a população, né? Aí pode ser, por exemplo, o médico da corretora parceira, de dentro da empresa, ou até mesmo quando a gente fala de uma operadora de plano de saúde, né? A gente tem Qualquer Plus, Seguros Unimed são nossos parceiros, eles assinam um termo de sigilo, o médico que faz essa coordenação para receber esse dado, aí sim de forma transparente, digamos assim, para que ele cruze aquele CPF com o dado do plano de saúde, principalmente, e aí sim consiga partir para uma perspectiva de coordenação. Mas isso, sem dúvida, é um ponto-chave para que, inclusive, as pessoas estejam confortáveis para fazer o seu tratamento e não se expor. Imagina a pessoa achando, pô, eu vou comprar meu medicamento aqui, mas... E aí, com todo respeito a vocês, mas o RH vai saber que eu estou tratando de saúde mental, eu vou ser demitido por causa disso? Então, isso é uma responsabilidade gigante que a gente toma muito cuidado em relação. Eu vou ser polêmica aqui. Posso ser polêmica? Teoricamente, assim, pela lei, pela regulação, pela MS, não adianta nada assinar o carta de sigilo. Não é. Na verdade, se a gente for, né, na lei, na regra ali, a corretora não poderia estar recebendo mesmo tendo um médico. A única forma de você poder ter acesso, de fato, é você, pessoa, dando autorização que o seu dado esteja disponível. Essa é a grande verdade. Tá? Então, hoje a gente tem um problema no mercado que já está instituído, que eu vou anonimizar, que eu vou trazer dessa forma, mas, teoricamente, o caminho é que cada um, para eu ter transparência, para eu te dar essa vantagem que a gente falou, olha, vai ser um plano de saúde mais barato para você. Por quê? Você é uma pessoa que se cuida, que é legal, que né, que está fazendo tudo isso. Você vai ter que me informar que eu posso usar o seu dado. E é por isso que essa jornada está sendo transformada. Eu acho que isso ainda vai ser muito pano para manga, porque a gente está falando de dados há muito tempo. Agora, com o IA, eu acho que isso ganha uma outra conotação. Então, na minha opinião, isso ainda é uma discussão que ainda não está tão clara, e a única forma é você falar que pode. Desculpa, eu só queria fazer um parênteses, é polêmico mesmo, mas o que eu acho o que a gente vê na prática é que esses informe consents, aonde cada beneficiário precisa dizer assim, eu estou de acordo, isso acontece. Talvez ainda de uma forma muito genérica. Então, a pessoa que faz o tiquezinho é o informe consent, ele está tão amplo que aquela pessoa nem sabe o que aquilo significa na prática. Então, legalmente, ele dá a autorização, o consentimento, ele acontece, e aí sim, o profissional de saúde, ele tem dentro das suas atribuições, ele consegue fazer análise populacional para que a gente consiga criar métodos específicos. Análise populacional, acho que todo mundo, sempre, né? Isso. Agora, essa questão do consentimento, de fato, você tem toda a razão, a gente clica aqui, aceita um monte de coisa que todo mundo aqui não tem ideia, mas eu acho que cada vez mais isso vai se tornar um pouquinho diferente, porque muitas vezes eu fui de corretora a minha vida inteira em dados de saúde, então eu posso falar, né, na cadeira que pediu o consentimento. Não é bem assim, se a gente for olhar aqui, eu tenho certeza absoluta que nem todo mundo está atendendo a todas as regras, mas o dado está disponível. Mas eu acho que agora, cada vez mais, isso vai ter mais regra, mais regulação, e é um caminho a se seguir se você quer o benefício daquilo. Acho que a gente falou aqui em algum momento. Se você quer um benefício em troca daquilo, você vai acabar consentindo. Só que é complexo, e aí acho que tange um monte de coisa, o acesso à sua condição de pagamento, tem um monte de coisa que acaba, né, entrando na seara. Exato. E por isso essas duas camadas, não só com o termo, a gente não disponibiliza, e sim a camada acima, mas sem dúvida eu concordo contigo que
E é o trabalho, eu brinquei até com alguns aqui que eu conversei, é uma evangelização onde você traz o que vai proporcionar, qual Vantagem, exato. Você tem que dar uma troca, né? Tem uma troca Exato, real. que aí é. a pessoa ela vai se conscientizar no final do dia em relação ao benefício. Tem mais a última pergunta aqui, aqui ó. Isso, o único ponto que eu trago é que a gente está de fato aprendendo a trabalhar na era da inteligência e dos dados. Quando, gente, uma coisa parece ser de graça, o produto é você. Então, tomem cuidado e ter a ciência de o que significa aquele tiquezinho, sabe? É importante que a gente assuma esse protagonismo, porque não há médico melhor para cuidar de você do que você mesmo, né? E eu falo você na sua integralidade. Lembrando do painel anterior, eu preenchi meus dados do que eu ganho. Então, vamos falar, eu tenho no mercado de seguros, uma coisa muito interessante, o Open Bank. E agora a gente está para o Open Insurance. Ou seja, se eu entender, como eu não entendia, vou fazer o seguro do meu carro, por que eu vou dar o meu pé? Meu carro, ele é mais barato, porque eu sou mulher, porque eu sou mais anos, porque eu não tenho filhos de dois. Quanta informação eu não passo lá para a Serasa para ter o mesmo seguro de carro? E o mesmo tem que acontecer com o seguro de saúde. Assim, né? Teve um evento aqui no RH, no Sonar, falou bastante do seguinte, ó, operador de saúde não voltou. Eu gastando aquela conta que estava muito. Então, É porque não paga, né? Só fica 27 meses. Eu preciso entender que a própria dados, seja na empresa, né, ou seja no plano de saúde, ela vai beneficiar a mim. Isso passa por, de fato, um letramento muito mais amplo, que daria um dia, não é um painel, daria um dia de discussão. É isso. E por isso da importância, de novo, ter um dado que não responde a nada, ele é muito caro para quem pede e para quem dá. Né? Então, a gente precisa muito, quando se fala de dados, de responsabilidade, precisa ter muito claro o porquê eu estou pedindo determinada informação, assim como entender o para que eu estou dando determinada informação. A responsabilidade é dos dois lados, né? Obviamente que a gente está falando de empresas idôneas, porque existe um mundo paralelo que se trabalha dados pessoais. Então, por isso da fragilidade dessa temática. Mas eu estou trazendo aqui para um lado profissional, onde trabalhar em saúde é muito sério, senão a gente vai para uma outra pauta. Então, dentro de tudo que a gente está trazendo e dentro da forma acelerada como a tecnologia, a inteligência artificial, que não existe sem dados, está fazendo com que a gente aprenda cada vez mais a entender que as coisas andam juntas. E é nossa responsabilidade como empresas que detêm informação dos colaboradores, assim como de cada um de nós, quando dá o tique ali, eu preciso entender o que aquele statement está falando, né? E aí a responsabilidade é compartilhada. Gente, eu queria agradecer, primeiro parabenizar vocês pelo trabalho de vocês e endereçadores da Jornada da Saúde. E depois eu acho que vocês têm aqui soluções interessantes para que, de fato, o RH olhe, né? E cada vez mais as startups nascem profissionalizadas, né? E integradas. Então, faz parte do ecossistema. E consultem, né? Entendam que saúde é possível e saúde de qualidade é mais possível ainda. Obrigada, acho que é isso, certo? Parabéns.